Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paola. Bom dia, Gabriel Vitói. Gabriel Damasceno, bom dia. João Vitor Cardoso. Bom dia, Gabriela. Cadê a Gabriela? Achei, Gabriela. Bom dia, Marcos. Tudo bom com vocês? Mais alguém que eu não falei o nome aí? Como é que vocês estão? Ana Paula. Oi, Ana Paula. Bom dia, meu bem. Valentina. Bom dia, Valentina. Bom dia, aluna, Valentina. Vocês estão bem? Viram que bonitinho que é dividir polinômio? Hoje eu gostaria de tirar as dúvidas na aula de ontem, tá? E aí, se possível, corrigir a tarefa de casa que eu deixei para vocês, se vocês tiverem feito já. Bia chegou, bom dia, dona Bia. Tudo bem? Nossa, eu ia fazer uma piada infame com. Eu ia falar, bom dia, dona Bia, como vai sua tia? Vê se pode. Me perdoe. Sara, você chegou. Oi, Cauã. Júlia. A Sara. Vou alterar seu nome, viu, Sara? Não vou mais chamar de Sara, vai ser Sara. Como é que é? Você achou que não era minha live? Aí, ó, 3 anos, né, Júlia? Ah, você achou que era a live da Paula? Saquei. Ai, gente, vocês me matam. E hoje eu ainda trouxe meu lanchinho, ó, pra não ficar de mau humor. De boa, Valentina. Oi, Lucas, tudo bem? E aí, queridos, será que a gente pode começar? Vocês viram lá como é bom fazer divisão de monômios? A gente viu divisão, comida, Valentina, graças a Deus. Eu ensinei vocês a dividir dois monômios, né? Um monômio por outro e um polinômio por um monômio, né? Por isso que eu tô feliz, Júlia. Deixa eu ver a Eduarda. Ou Eduarda, ó. Eduardo. Eduardo é do 7º. Não viu minha aula, Júlia? Que pecado, Júlia. Como é que você vai tirar a dúvida, Júlia? Não acredito. Sara, meu lanchinho é um mamão com granola. Bom, pessoas, nós vamos ter que dar uma revisada então, né? Além da Júlia, quem mais não assistiu a minha aula de ontem? Me diz aí. Quem não viu ainda a aula de segunda-feira? Fazendo favor. Eu sou fitness. Você viu? Só nessas horas também. Pergunta se eu faço uma atividade física. Eduarda. Não, que Eduarda? Maria Eduarda. Eu tô com a Eduarda na cabeça, olha. Lá do 7º ano. Então, Sara, eu gostaria de saber quem é que ainda não assistiu a minha aula de ontem. A Sara também não assistiu, entendi. Como tem bastante gente que não assistiu a aula, deixa eu colocar a presença para o Daniel. Eu vou precisar fazer uma revisão do que tá nela, porque eu queria muito fazer alguns exercícios. Porque assim, na aula de amanhã, na aula de quarta-feira, eu vou corrigir a tarefa de casa que eu deixei ontem e já vou entrar em divisão com polinômios mesmo, de um polinômio por outro. Se vocês não tiverem assistido a aula de ontem, lascou. Porque aí vai ficar difícil para vocês, entendeu? Então, eu tô imaginando então que eu vou ter que fazer uma revisão sobre a aula de ontem. Pois é, Júlia. Pode esquecer não. Marquei, João Vitor, marquei. Marquei o Eduardo. Olá, Eduardo. Pode ser assim, então? Posso fazer uma revisãozinha sobre a aula de ontem ou vocês têm dúvidas para tirar?
Nossa, cachorro. Me diz, tem alguma dúvida para tirar ou eu posso fazer revisão da aula de ontem? Mariana. Gente, é impressionante. É porque essa hora passa o carro de som aqui na rua. Toda live com vocês é a hora do carro de som passar na rua. A culpa não é minha. Pode sair, Mariana, e entrar de novo, não tem problema, não. Lucas, marquei. Mariana, marquei. Posso fazer a revisão, né? Então, olha só, vamos lá. Seguinte, queridos. Na aula de ontem, deixa eu só arrumar minha cadeira aqui. Eu ensinei a vocês como dividir um monômio por outro. Então, vou colocar aqui. É porque, na verdade, a gente já entrou na divisão entre polinômios, né? Peraí que a minha caneta tá falhando. Deixa eu pegar a roxinha. Pronto. A gente já entrou na parte de divisão entre polinômios, mas para facilitar para vocês, eu dividi esse conteúdo. Então, quando vocês conseguirem assistir aí a aula de ontem, vocês vão perceber que ao invés de começar já com a divisão bruta de um polinômio por outro, eu comecei devagarzinho. Então, eu ensinei primeiro como fazer um monômio dividido por outro, para vocês aprenderem a regra, né? A regra da divisão entre monômios é muito parecida com a regra da multiplicação. Oi, João Paulo, bom dia. Já vou marcar sua presença, tá? Do João Paulo e da Francesca. Deixa eu colocar aqui. João Paulo e a Francesca. Então, pessoas, a regra para dividir monômios é muito parecida com a regra de multiplicar, né? Quando eu falo que é muito parecida, é porque aqui na divisão entre monômios a gente também considera primeiro o sinal, depois os números e depois as letras, certo? Então, aqui, por exemplo, deixa eu só colocar o meu retorno aqui no computador. Aí. Eduardo, se estiver muito ruim, você pode sair e entrar de novo, sem problema, tá? Então, por exemplo, se a gente tem a seguinte divisão, ó. Menos 5x ao quadrado dividido por 3x. Vamos supor que a gente tenha essa divisão para resolver, né? Do mesmo jeito que na multiplicação, a gente faz primeiro sinal com sinal. Então, nesse caso, a gente faria menos com mais, que dá menos. A regra dos sinais é a mesma da multiplicação, tá? Aí a gente passa para dividir os números. Nesse caso, a gente tem 5 de um lado e 3 do outro. Só que 5 dividido por 3 é uma divisão que dá vírgula, né? Se é uma divisão que dá vírgula, você não precisa fazer a divisão de fato. Você pode representar, a não ser que você saiba de cabeça o resultado. Você pode representar a divisão de 5 por 3 através da fração 5 sobre 3. Aqui assim, ó. Tá vendo só? Se você souber o resultado dessa divisão de 5 por 3 de cabeça, você pode colocar, tá? Mas se não souber, é melhor representar na forma de fração. Quando a gente for fazer letra por letra, deixa eu até colocar aqui o expoente que está escondido. Percebam que nesse x está escondido um expoente 1, né? Se fosse uma multiplicação, a gente iria somar esses expoentes, né? Na divisão, eu vou fazer o que a Bia tá dizendo ali, ó. Eu vou ter que subtrair os expoentes. Então, vai ficar x elevado a 1, ou então só x, né? A gente faz o contrário do que a gente fazia lá na multiplicação. Na multiplicação, a gente somava os expoentes. Na divisão, a gente subtrai, certo? Só que existem algumas peculiaridades nessa divisão, né? Deixa eu te colocar mais um exemplo. Se eu coloco 2x ao quadrado y dividido por menos 5x ao cubo. Não, x ao cubo não, vou colocar só x mesmo. Se eu quero dividir esse monômio por esse... Gente, se for surgindo dúvida, vocês podem colocar nos comentários, tá? Vou fazer uma revisão rápida da aula de ontem. Mesmo quem assistir a revisão hoje aqui na live, tem que assistir a aula de ontem, tá? Porque lá tá completinho, tem tudo que vocês precisam copiar no caderno, tá bom? Tem muitos mais exemplos do que esses que eu vou fazer aqui,
Então, olha só. Vamos lá. Sinal com sinal. Mais com menos dá menos. Número com número. Tem 2 dividido por 5. Como eu não estou afim de fazer esse cálculo, eu vou representar através da fração 2/5. Cuidado, porque se essa fração der para simplificar, a gente precisa fazer isso, tá? Aí eu vou fazer as letras. Do mesmo jeito que na multiplicação, a gente faz letras iguais com letras iguais. Então, por exemplo, aqui tem x, aqui também. Vou usar a regra de subtrair os expoentes. Vai ficar x elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1. Só que y existe só no primeiro termo da divisão, tá vendo? Se fosse a multiplicação, a gente ia copiar. Aqui na divisão, a gente faz a mesma coisa. A gente copia esse y. Só que você tem que tomar muito cuidado. Porque aqui, essa letra extra, ela tá no primeiro termo da divisão. Se ela tivesse no segundo termo da divisão, ia acontecer uma coisa muito estranha. Deixa eu te mostrar. Se tivesse assim, ó. 2x ao cubo, y ao quadrado, que multiplica, ou que divide, perdão, que divide 7, x ao quadrado, yz. Vamos complicar um pouquinho só. É fácil, Júlia, é fácil mesmo. Mas tem esse detalhe que eu vou mostrar agora que você tem que tomar cuidado, tá? Quando for fazer sinal com sinal, mais com mais dá mais. 2 dividido por 7 dá 2/7. Eu fico feliz de vocês estarem achando fácil, porque sem brincadeira, esse é o conteúdo que as pessoas costumam achar mais difícil no 8º ano. Graças a Deus, vocês estão achando fácil. Quando for fazer letra com letra, a gente vai fazer x. Tem x ao cubo e x ao quadrado. Vai ficar x elevado a 1. Tem y ao quadrado e y. Subtrai os expoentes, fica y elevado a 1. Só que aqui tem um problema. Porque nesse termo tem z, nesse aqui não tem. Quando a letra, entre aspas, extra, aparece no segundo termo da divisão, você vai ter que lembrar do seguinte. Divisão é a mesma coisa que fração. Se a letra extra está no segundo termo da divisão, é como se ela estivesse no denominador de uma fração. Então, esse z, na verdade, ele está aqui junto com 7, ó, no denominador. E deixa eu te perguntar uma coisa. Letra no denominador é polinômio isso aqui ou é monômio? Não é, tá? Sempre que a sua letra extra, entre aspas, toma cuidado quando eu falo letra extra, tá? A letra, sempre que tiver uma letra só no segundo termo da divisão, não tiver no primeiro, é como se essa letra tivesse no denominador. Isso aqui não é um polinômio. Ou então, eu vou colocar monômio porque tem um termo só, né? Então, a divisão até dá para fazer, pessoas, só que não é um resultado na forma de monômio. Isso aqui é muito importante. Inclusive, tem um exercício que a gente vai fazer em que isso aqui a gente vai precisar. E é muito importante você saber isso, porque na divisão entre 2 polinômios, se você não souber isso aqui, sua divisão vai ficar errada, tá? Muito bem, vocês estão muito espertos, gente. Que é isso? Estou muito feliz. Sabendo disso, vamos corrigir a tarefa? Quer ver? Peraí. Aí, quando eu for corrigir o próximo exercício, eu faço a revisão da divisão de polinômio por monômio, tá? Deixa eu só relembrar a página da tarefa aqui. Vamos lá na página 205, todo mundo? Porque esse primeiro exercício foi tarefa de casa de ontem. Então, página 205. Vamos corrigir o exercício 37. Aliás, 37 não, 36 foi o primeiro de ontem, né? O primeiro que eu deixei como tarefa de casa. Podemos? Eu vou esperar o ok de vocês só para saber que tá todo mundo na mesma página, tá? Enquanto isso, eu vou comer mais um pedacinho do meu lanche. Justamente, Gabriel, é isso mesmo. O fato de ter expoente negativo representa a mesma coisa disso aqui, de letra no denominador. Então, também não é monômio.
Podemos. Beleza, olha só. Questão 36 diz o seguinte. Por qual monômio... Olha, eu não sei qual é o monômio. Eu vou representar por uma letra, tá? Vou representar pela letra A. Então, qual é o monômio, no que eu chamei de A, que eu tenho que multiplicar por 4xy ao quadrado e o resultado tem que dar 20x à quarta, y à quarta. Isso aqui é o que está perguntando na 36. Qual é o monômio que aqui eu chamei de A, que eu multiplico por esse, que vai dar esse? Esse exercício, pessoas, vocês têm duas formas diferentes de fazer, né? A primeira forma é você fazer de cabeça, montando o monômio, pensando o que você tem que multiplicar por 4, que dá 20, o que você tem que multiplicar por x, que dá x à quarta, o que você tem que multiplicar por y ao quadrado, que dá y à quarta. Essa é uma maneira. E eu acho que a maioria de vocês deve ter feito isso. Agora, a segunda maneira é isso que a Júlia falou, ó, que eu até prefiro que a gente faça assim para treinar. É você passar esse monômio que está multiplicando o A, dividindo o 20x à quarta, y à quarta. Então, vai ficar que o A, ele é 20x à quarta, y à quarta, dividido, aqui a divisão eu vou representar por fração, mas vocês sabem que é a mesma coisa, divisão e fração é a mesma coisa, por 4xy ao quadrado. Fala pra mim, quanto é que vai dar isso? Coloca aí a resposta pra mim pra eu ver se vocês estão ligados. Vamos ver o que sai disso. Conseguem? Mesma regra que a gente usou antes, tá? Sinal com sinal, número com número e cada letra com cada letra. Coloca a resposta aí pra mim, por favor. Oi, Cauã, beleza? Deixa eu colocar a presença pro Cauã, então, e pro João Pedro, né? Que eu vi que o João Pedro chegou. Aliás, não, Cauã, já coloquei a sua. Já coloquei. Ó, o André falou, vamos ver. 5x, 3y... Ah, tá, saquei. Isso, vamos ver? 20 dividido por 4 dá 5. Fizeram certo. X à quarta dividido por x, subtrai os expoentes, fica x ao cubo. Y à quarta dividido por y ao quadrado, subtrai os expoentes, fica y ao quadrado. Isso mesmo. Muito espertos os senhores. A resposta é essa. Beleza? Muito facinho, né? Vamos para 37? Ó. 37 é a mesma coisa. Pessoas, é bom a gente estar corrigindo esses exercícios agora, porque a aula de amanhã fica mais fácil para vocês, tá? Porque na aula de amanhã, além de corrigir esses exercícios, eu ainda ensinei divisão de polinômios. Se a gente conseguir corrigir isso aqui hoje, fica melhor para vocês amanhã. Então, na 37, letra A, diz o seguinte. Calcule os quocientes. Quociente é resultado da divisão, né? Então, calcule os quocientes entre 81x ao cubo dividido por 27x. Esse aqui também tá fácil. Tá fácil, não tá? Sinal com sinal fica mais. 81 dividido por 27 dá 3. X ao cubo dividido por x, subtrai os expoentes, fica x ao quadrado. Lembrando sempre que quando não tiver expoente na letra, você vai dizer que é 1. Então, aqui nesse x, eu coloco x elevado a 1. Se você não precisa nem escrever, assim, mas basta lembrar. Na letra B, se tiver dúvida, vocês vão mandando. Marcos, 9? 9 não, né? 81 dividido por 27 é 3, tá? Na letra B, menos 63, A ao quadrado, B ao cubo, dividido por 9, AB ao cubo. Mesma história, sinal com sinal. Isso, André, menos com mais fica menos. 63 dividido por 9 fica 7. Aí a gente vai para as letras. De A, eu vou ter que fazer A elevado a 1, né? Porque aqui tem expoente 2 e aqui expoente 1. 2 menos 1 é 1. Então, fica A elevado a 1.
Aqui a gente tem um cuidado para tomar. Porque quando a gente for fazer a conta com os b's, vai ficar b elevado a 3 menos 3. Só que 3 menos 3 é zero. Concordam comigo? Pessoas, qualquer coisa elevado a zero dá 1. Então, na verdade, isso aqui ó, é a mesma coisa que menos 7 vezes a vezes 1. Só que multiplicação por 1 você precisa escrever? Não. Então, a resposta disso aqui é menos 7a. Tá bom? Sempre que na sua resposta aí, na sua subtração de monômio, ou na sua multiplicação, na sua divisão, aparecer um expoente zero na letra, você não precisa escrever se essa letra estiver multiplicando alguma coisa, tá? Porque multiplicação por 1 a gente não precisa colocar. Você pode deixar a resposta direto assim. Sem problemas. Aí a Júlia tinha pensado nisso. Viu, André? Então só conserta... Ah, não. Agora que eu vi. Você colocou menos 7A mesmo. Achei que você tinha colocado menos 7AB. Letra C. Vamos ver a letra C. Menos 49 xy ao quadrado dividido por menos 7y. Sinal dessa parada, menos com menos dá mais. Se você não quiser colocar o mais, não precisa. 49 dividido por 7 dá 7. Aqui, a gente tem x no primeiro termo, mas não tem no segundo. Como a letra extra tá no primeiro termo, eu posso repetir tranquila, aqui no numerador mesmo. E na hora de fazer a conta com o y, fica y ao quadrado dividido por y, que é y elevado a 1. A Júlia pegou o jeito, hein, Júlia? Muito bem. Tudo bem, André, eu já chego nela, tá? Só um segundinho que eu já chego lá. Na letra D, a gente tem 32, a ao quadrado, b à quinta. Aí tem uma fração, mas você vai lembrar que fração e divisão é a mesma coisa. Por 8, a b ao cubo. Certo? Tô chegando nela, André, fica tranquilo. Aqui, mesma história, mesmo estando escrito na forma de divisão, faço sinal com sinal que dá mais. Faço 32 dividido por 8, que dá 4. A ao quadrado dividido por A, que fica A elevado a 1, ou então só A. B à quinta dividido por B ao cubo, fica B ao quadrado. Pessoal, se vocês quiserem que eu volte, vocês me falam, tá? Se precisar voltar em alguma coisa aqui, vocês me falam. Se precisar ir mais devagar, vocês me falam. Beleza, vocês estão bem, então, no conteúdo. Gostei de ver. Agora, a 38. André, você falou pra mim que tá com dúvida na letra B, mas eu vou fazer a letra A primeiro, tá? E aí, eu já passo pra B. Porque daí, na letra A, eu faço uma revisão rapidinha sobre o que eu expliquei ontem. E aí, a gente já faz a sua letra B. Pessoas, na 38, as divisões que a gente tem não são entre monômios, são entre polinômio, entre um polinômio e um monômio, né? Então, por exemplo, olha, na letra A tá assim, 4a quarta menos 2a ao cubo mais 8a sobre, ou seja, dividido por 2a. Para fazer essas divisões de polinômio por monômio, o que eu relembrei a vocês é de que existe um parente da propriedade distributiva aqui na divisão. Então, a gente vai usar esse, entre aspas, parente da propriedade distributiva. Como assim, Adriana? Isso quer dizer que eu vou ter que fazer a divisão de cada um desses termos pelo 2a. Entende? Então, na verdade, a gente vai ter que fazer 3 divisões aqui. A divisão desse por esse, depois a divisão desse por esse e, por último, a divisão desse por esse. Então, é quase uma propriedade distributiva, só que é o contrário. Sacou? Não chama propriedade distributiva, mas parece muito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu tô com medo porque vocês estão muito caladinhos. Gente,
Por favor, tá? Se tiver dúvida, se quiser que eu volte, se quiser que eu fale mais devagar, vocês podem me dizer aí no comentário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir o 4a ao cubo pelo 2a. Essa divisão você vai fazer igual essas que a gente estava fazendo anteriormente. Sinal com sinal, número com número e letra com letra. Então, primeiro, vamos para sinal com sinal. Mais com mais fica mais. Não vou nem colocar, né? 4 dividido... Olha, eu preocupada que vocês estarem com dúvida e a Júlia já fazendo tudo. 4 dividido por 2 é 2. A quarta dividido por A é A ao cubo. Aí a gente passa para o próximo termo. O próximo termo é esse aqui, ó. Menos 2A ao cubo. Dividido por 2A. Sinal com sinal vai ficar menos. 2 dividido por 2 fica 1, não preciso colocar. A ao cubo dividido por A fica A ao quadrado. Boa, galera! E mais 8A dividido por 2A, que vai ficar mais 4. Ficaria 4A elevado a zero, né? Mas eu já mostrei que o A elevado a zero a gente não precisa colocar. Cara, vocês são muito feras, sério mesmo. Tô impressionada. Todo ano é uma dificuldade para explicar isso aqui. Tô muito contente que vocês estejam achando fácil. Vamos para a letra B do André. André, agora é com você, hein? Vamos à sua letra B. Na letra B, André, a gente tem lá, ó, 9x à sexta. Vamos ver. Menos 12x à quinta. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, tem um 4. Calma, deixa eu voltar ali. Então, tem um 4. Eu não teria que somar com esse 1? Então, peraí. Deixa eu voltar aqui, Júlia, para poder entender. Ah, tá, saquei. Júlia, porque assim, ó. Nessa divisão, se eu for colocar o A elevado a zero, o A elevado a zero, ele vai multiplicar com 4. Porque, tá vendo? Entre um número e uma letra, quando não tem sinal, é uma multiplicação. Então, esse A elevado a zero, que seria o 1, ele não está somando com 4, ele está multiplicando. Por isso que eu não escrevo ele, porque multiplicar 4 por 1 é a mesma coisa que não fazer nada com 4, entendeu? É por isso que a gente não escreve. Agora, Júlia, sua pergunta é interessante, porque realmente se estiver somando, aí você tem que somar, você tem que escrever o 1. Aqui a gente não escreve porque ele está multiplicando. Agora, voltando lá na nossa. Então, deixa eu arrumar aqui. Aí. Então, continuando na letra B. Menos 12x à quinta mais 18x ao cubo. Menos x ao quadrado. Isso aqui tá dividindo. Vou colocar de cá, assim. Tá dividindo o 3x ao quadrado. Da mesma maneira que o outro, vou usar aquele parentezinho da propriedade distributiva. Então, vou dividir cada termo desse pelo 3x ao quadrado. Primeiro, vamos dividir o 9x à sexta, André. Sinal com sinal fica positivo. 9 dividido por 3 fica 3. X à sexta dividido por x ao quadrado fica x à quarta. E eu tô vendo muita gente sumida aí, hein? Ah, a Sara tá pedindo pra eu voltar na A, gente. Ô, Sara, perdão, agora que eu vi. Faz assim, Sara, deixa eu só terminar esse aqui pra não interromper o raciocínio, aí eu vou voltar lá na A, tá? Desculpa, eu não tinha visto. Já vou voltar nela. Aí aqui, ó, vou fazer o menos 12x à quinta dividido por 3x ao quadrado. O sinal é menos com mais, né? Ó, menos com mais vai dar menos. 12 dividido por 3 vai dar 4. E x à quinta dividido por x ao quadrado dá x ao cubo. Bonitinho, né? Próximo termo é mais 18x ao cubo, né? Então, ó, mais com mais vai dar mais. Ah, não precisa não, Sara? Desculpa, viu, meu bem? De verdade, eu não tinha visto seu comentário. 18 dividido por 3 vai dar 6. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai ficar x elevado a 1, ou então só x, né?
Isso, pessoas, estão muito espertos. Acho que foi isso que foi a dúvida do André, né, André? Isso mesmo. É aqui, ó. Porque é o seguinte, aqui a gente começa bonito, fazendo sinal com sinal. Isso mesmo. O sinal com sinal sai bonitinho. O número com número fica 1 dividido por 3. Só que 1 dividido por 3 é a fração 1/3, né? Não coloca em decimal, porque aqui, por exemplo, vai dar dízima periódica, aí não é legal, né? Ter dízima. Agora, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é x elevado a zero. Como esse x elevado a zero vai multiplicar 1/3, eu não preciso escrever. Muito bem. A que tá bugada é a letra C? Não, a C não é bugada, não. Vamos ver? Ó, 8. Vou copiando o enunciado aqui devagar enquanto vocês terminam de copiar a resolução, tá? 8a ao cubo. Ixi, tem que ficar de olho na hora. 8a ao cubo, b ao quadrado. Deixa eu ver. Menos 12 a ao quadrado, b ao cubo. Mais 16ab à quarta. Dividido por menos 4ab ao quadrado. Essa. Deixa eu ver aqui. Não, professor, era o último número da AB. O último da AB? Ah, tá aqui, né? Saquei, Júlia. Gente do céu, tô impressionada com esse povo. Esse povo é esperto demais. Então, eu vou dividir primeiro esse primeiro termo. 8a ao cubo b ao quadrado. Vocês acertaram pelo que eu pude ver aí, né? Ó, mais com menos realmente dá menos. 8 dividido por 4 dá 2. A ao cubo dividido por A fica A ao quadrado. E os cachorros enlouquecidos ali fora. B ao quadrado dividido por B ao quadrado fica B elevado a zero. Só que B elevado a zero eu não preciso escrever, porque está multiplicando esses caras. Próximo, eu vou dividir o menos 12. Ah, é porque tem gente na porta, por isso que eles são latinos. Próximo, eu vou dividir o menos 12A ao quadrado B ao cubo. Então, vai ficar menos com menos que dá mais. Aqui vocês têm que tomar muito cuidado, cara. Porque se você não presta atenção nos sinais, a gente vem aqui e coloca um menos, ó. Aí lasca tudo, entendeu? Se errar um sinal, você erra toda a divisão. Então, toma muito cuidado com o jogo de sinais, com as regras de sinais. 12 dividido por 4 é 3. A ao quadrado dividido por A fica A elevado a 1, que é A. B ao cubo dividido por B ao quadrado fica B elevado a 1. Então, B, né? A última divisão é essa, ó. E aí vai ficar mais com menos, que dá menos. 16 dividido por 4, que dá 4. A dividido por A fica A elevado a zero. Não preciso colocar o A elevado a zero, porque ele está multiplicando. B à quarta dividido por B ao quadrado fica B ao quadrado. Acertaram? Deixa eu ver. A Júlia errou um sinalzinho. É isso mesmo. Tomem muito cuidado com esses sinaizinhos, tá? Porque eles fazem a gente errar mesmo. Inclusive, na correção, no vídeo de correção desse exercício que eu gravei, eu também tinha colocado um menos. Aí eu ainda falei no vídeo, falei, nossa, errei, não sei o quê. Só que vocês não vão ver o vídeo porque a gente já corrigiu tudo, né? André, fatorar é bom demais, André. Nossa, fatorar é muito bom. Meu Deus, eu adoro fatoração. Adoro fatoração, de verdade. Só errou essa última, João Vitor. Fico feliz que você só tenha errado uma, viu? De verdade, fico feliz, porque esse assunto, assim, as pessoas costumam ter mais dificuldade. Pessoas, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui pra mim. Conseguiram copiar tudo? Precisa voltar em algum exercício? Se precisar, vocês me falam aqui que eu volto, tá? Vamos combinar uma coisa? Eu não vou postar, então, no site, o vídeo com a correção desses exercícios, tá? Eu vou postar a gravação da live, que aí, como tá corrigido, amanhã vocês podem aprender só divisão entre polinômios. Combinado?
Aí, quem não tiver corrigido, a live vai ficar salva, vocês corrigem assistindo a live mesmo, né? Que daí vocês não ficam com conteúdo repetido no site da escola. Amanhã, então, eu vou ensinar... vai estar salvo, mas é porque realmente, Júlia, tem gente que pede, por isso que eu sempre insisto, tá? Aí, se eu não volto, tem gente que pode achar ruim. Na aula de amanhã, então, a gente vai ver só divisão entre polinômios. E, pessoas, eu vou dar uma dica para vocês. Para aprender divisão entre polinômios... Eita, peraí, deixa eu ver, João Vitor. Tem dúvida, João Vitor? Peraí. Ah, ele errou só a última divisão. Entendi, saquei. Muito bom, João Vitor, parabéns. Então, se errou só uma, tá bom. Sério mesmo. O que eu ia falar? Vou dar uma dica. Para aprender divisão entre polinômios, vocês precisam ter muito claro a divisão entre monômios, tá? Principalmente aquela história de a divisão não ser monômio, quando tiver uma letra extra no segundo termo da divisão. Isso precisa ficar muito claro para vocês, tá? Só para, enquanto dá o nosso tempo ali, só para ficar mais claro ainda, sempre que você tiver uma letra com um expoente pequeno dividido por uma letra com um expoente maior, isso aqui não é monômio, tá? Nesse caso, por exemplo, sempre que a gente faria a subtração dos expoentes, isso aqui ia ficar a elevado a menos 2, né? Se a sua expressão tiver um expoente negativo, essa divisão não é um polinômio. Nesse caso, não é um monômio. Isso tem que ficar muito claro. Porque a divisão entre polinômios, que é o que a gente vai ver amanhã, ela termina quando uma coisa assim aparece. Então, por isso que eu tô dizendo que isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês, tá? Não é polinômio ou não é monômio nesse caso. Uma expressão algébrica que tenha expoente negativo ou letra no denominador, tá? Se aparecer assim, então, ó, igual nós fizemos ali, se aparecer isso aqui para resolver, o expoente ficaria assim, não é monômio. Se tiver isso, esse termo não tem letra, né? Isso aqui também não é monômio. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Sem isso, a matéria de amanhã vai ficar complicada para vocês. Vamos ver, deixa eu ver aqui o que a Júlia falou. Mesmo se tivesse o expoente positivo, não dá para ser porque teria letra no denominador. Pois é, justamente, Júlia. O fato de o expoente ser negativo representa que a letra está no denominador, né? Nunca podemos ter nenhuma dessas duas coisas, certo? Vamos ver. Ficaria 1 sobre... Isso aí, Bia. É isso mesmo. Por isso que não pode ter expoente negativo, porque aí a gente tem que inverter a base e aí a letra vai para o denominador, que é o que não pode acontecer, né? Justamente. Tá? Então, pessoas, eu não vou postar a correção desses exercícios, como eu falei, vai ficar só na live mesmo, mas a live vai ficar gravada e eu vou postar a gravação lá no site. Vou postar também o módulo da nossa avaliação, tá? Porque eu achei que vocês já tinham isso. Eu enviei para a secretaria já tem um tempo e eu achei que eles iriam disponibilizar. Mas me parece que muita gente não viu o módulo da avaliação. Então, eu vou postar, tá bom? Vou postar hoje para vocês. Aí tem o conteúdo certinho lá do que vai cair na prova. Tem as listas que vão cair na prova. Vocês já confiram, tá? Para ver se vocês fizeram todas. Se alguma a gente ainda não tiver corrigido, a gente vai corrigir até a data da prova, tá? Então, é isso. Até sexta. Fiquem com Deus. Assistam a aula de amanhã, que é muito importante. E, se possível, assistam amanhã mesmo, tá? Beijo, beijo, galera. Tchau, tchau.